Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, hoje só o verso 12. Nós estamos caminhando ao longo dessas semanas sobre a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E hoje nós chegamos no verso 12. E o Senhor Jesus nos ensina a orar da seguinte maneira: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos orar, meus irmãos. Deus, em nome de Jesus Cristo, o seu único Filho, Senhor, nós clamamos ao Senhor a iluminação que vem do seu trono de glória e de graça. Senhor, enche-nos com o teu Espírito, e que o nosso coração e a nossa mente estejam completamente tomados e cheios do Senhor, para que a gente entenda a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, talvez o maior escritor cristão do século XX seja o C.S. Lewis. E o C.S. Lewis tem uma frase muito gostosa, quando o C.S. Lewis diz o seguinte: perdoar é fácil. Perdão é algo muito, muito fácil. É fácil falar de perdão, C.S. Lewis dizia, até que você tenha que perdoar alguém. Falar de perdão é muito fácil, até a gente ter que perdoar alguém. Irmãos, e realmente falar de perdão é a coisa mais fácil, especialmente no mundo gospel, porque crente, especialmente evangélico, tem resposta para tudo. Vocês já ficaram do lado de crente? É bicho engraçado, porque crente tem versículo para tudo, rápido. Quando alguém tem um problema, o crente logo tem um versículo para dar para ele. Eu não acho que isso é tão problemático assim. Só que a grande questão é que você fazer conta com o dinheiro dos outros é a coisa mais fácil que tem, gente. É muito fácil você falar da vida dos outros e ter resposta para os outros. Agora, a grande questão é quando a água que o sapo tá esquenta, aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque ele é o primeiro a pular. É muito fácil a gente dar palpite para a vida das pessoas, mas é difícil quando se trata da vida da gente. E isso, quando a gente fala de perdão, é uma coisa seríssima. Porque, meus irmãos, a palavra perdão, ela não significa outra coisa senão assumir o dano. Já parou para pensar nisso? Assumir o dano. Ou seja, eu tenho uma relação de amizade com a Ariane que está aqui na minha frente. A Ariane fez alguma coisa de ruim comigo e normalmente dói, normalmente não é legal. E quando eu digo perdoar, eu estou dizendo, vou absorver toda a dor, você está liberado. Já parou para pensar nisso? Eu absorvo o dano. Isso é sério, gente. Porque aqui há duas coisas que acontecem. Nenhum de vocês, nem eu, nem nenhum exemplar dos seres humanos vai conseguir passar por essa vida sem ferir alguém. Você já feriu pessoas na sua história. Por onde você passou, você feriu gente, não adianta. Você machucou pessoas no meio do caminho. Você fez mal para alguém. Foi com intenção, não foi com intenção, não importa. Durante a nossa vida, nós ferimos pessoas. Segundo, é impossível passarmos pela experiência da existência, passarmos pela experiência da vida, sem sermos alvo de alguém. Irmãos, fomos feridos por pessoas. Pessoas nos decepcionaram no meio do caminho. Nós passamos por essas circunstâncias. É impossível passar pela vida sem isso. Agora, em qual contexto Jesus está trabalhando essa oração? Bom, como é que a comunidade judaica vivia?
Por exemplo, o Arthur está aqui. A cada 6 anos acontecia um fenômeno em Israel. Por exemplo, eu poderia estar devendo o Arthur alguma coisa. Quando desse no 7º ano, ele me perdoava. Eu poderia estar devendo o Marcos, ou Marcos me devendo. Para que eu não fosse escravo dele, a cada 7 anos era declarado um perdão. Para quê? Para que as pessoas não escravizassem umas às outras. Se eu tivesse te dado prejuízo, por exemplo, no 7º ano você me liberava para eu poder recomeçar a vida. Ele ficava com dano e eu recomeçava a minha vida. Mas a cada 50 anos acontecia algo mais especial ainda, que era o ano do jubileu. O ano do jubileu era incrível, porque a cada 50 anos, todas as dívidas de todas as pessoas, de todos os judeus eram perdoadas. Todas. Era uma forma de mobilidade social da época. Deus estabeleceu isso com Moisés para quê? Para que a longo prazo, por exemplo, se eu tivesse cometido erro, as minhas filhas, os meus netos não pagassem pelos meus erros. Tem gente que acha que morto não paga conta, né? Vai para você ver, largam as dívidas para quem está para trás, você vai ver se morto não paga conta. Desde a antiguidade já era assim. Ou seja, a cada 50 anos o povo esperava esse momento para que todas as dívidas da nação fossem perdoadas. E as pessoas podiam ser livres. E aqueles que tinham, por exemplo, tomado prejuízo, eles iam assumir o dano. Olha que coisa linda. Mas uma vez por ano, se essas eram leis sociais, uma vez por ano, por exemplo, havia uma lei religiosa muito interessante em Israel. Uma vez por ano, como nós estamos aqui numa assembleia, o sacerdote entrava dentro do templo. E lá no templo ele fazia a propiciação, ele fazia um sacrifício pelo pecado de todo o povo. E naquele dia, todo o povo cantava ao Deus de Israel, que havia perdoado os seus pecados. O que é que está sempre na cabeça do mundo bíblico? A gente sempre pode recomeçar. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. O outro sempre nos dá uma nova oportunidade. É dentro desse mundo que Jesus vai dizer e vai ensinar para a gente que a gente precisa orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, perdoa as nossas dívidas, assim como a gente perdoa a quem deve a gente. É numa atmosfera de um Deus que salva, que perdoa, de uma sociedade que deveria trabalhar isso. É nessa atmosfera que Jesus vai ensinar isso para nós. E aqui é incrível, pessoal. É incrível porque Jesus vai ensinar para a gente aqui, pelo menos 3 princípios sobre o que é perdão. Mas mais do que o que é perdão, mas sobre como a gente age. E o primeiro, meus irmãos, é exatamente que nós somos devedores. O primeiro princípio que a gente precisa aprender aqui sobre perdão é que os maiores devedores somos nós. E nós somos devedores de 2 espécies. A primeira espécie é a seguinte: uma das minhas filhas essa semana, dentro dos devaneios mentais de uma pré-adolescente, estava pensando assim: pai, essa história de aborto é muito complicada. Uma menina de 10 anos começar a pensar isso. Eu falei: mas por que, minha filha? Ela falou bem assim: não faz sentido, pai. Quem deu a vida foi Deus. Eu falei: gente, de onde essa menina está tirando isso, meu pai de misericórdia? Mas eu tenho conversado sempre isso com vocês, né? Vocês já pararam para pensar que vocês não escolheram o nome de vocês? Vocês não escolheram aonde vocês iam nascer. Vocês não escolheram a família a qual vocês iriam nascer, a época que vocês iriam nascer, o ano que vocês iam nascer, cidade. Vocês não escolheram nada disso. Nada. Nada. Vocês estão e nós estamos aqui única e exclusivamente porque um Criador disse: haja luz e houve luz. Nós somos completamente devedores dele.
É isso que eu falei com vocês na semana passada, que o apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 17, quando ele está falando com os gregos, ele diz, porque nele nos movemos, nele existimos, ele é quem nos sustenta. Então nós somos devedores do Senhor, porque na verdade só estamos aqui por causa da misericórdia dele. Mas mais do que isso, gente, eu acho que nós deveríamos dizer o seguinte: somos devedores a um Deus provedor, ok? Mas nós somos devedores a um Deus perdoador. Eu vou trabalhar o caráter perdoador dele daqui a pouco, mas eu acho que a gente tem que pensar a nossa condição. Irmãos, o pecado traz consigo, segundo a boa teologia, 2 elementos. O primeiro elemento é um elemento da corrupção, e o segundo elemento é o elemento da culpa. São os 2 elementos que o pecado traz para nós. A Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, elas trabalham que o pecado, o errar o alvo, é exatamente o fato de termos 2 elementos em nós. O primeiro, o elemento da nossa natureza, que é o elemento pecaminoso da corrupção, da nossa carne. E o segundo, um elemento extremamente espiritual, que é a culpa. Irmãos, eu tenho sempre pedido que vocês façam esse exercício. Não precisa olhar para mim. Eu queria que você olhasse para você. E olha para dentro do seu coração. E olha para dentro da sua mente. Olha para os seus sentimentos. Olha para as suas volições. Olha para os seus desejos. É incrível, irmãos. É incrível. É incrível como o que domina a natureza humana é guerra, é ódio, é raiva, é inveja. É incrível. Os nossos exemplares são assim, nós somos assim. Você para e o que vem na sua cabeça, coisa ruim. Você para e o que vem de dentro de você, cara, é só porcaria. Aí você diz assim, por quê? Simples, é só olhar, isso é a corrupção da gente. É isso que os pais da igreja chamavam de pecado original. Ele está aí, deu a primeira faísca, meu irmão, ele se manifesta desse jeito. Não tem um exemplar da raça humana que não tenha isso. Não se assuste com a sua própria mente. Não se assuste com os seus desejos. Não se assuste com as suas emoções. Não se assuste com o desespero dentro de você. Porque isso é reflexo da natureza pecaminosa e caída na gente. Então não precisa ir longe para ver como é que o pecado se manifesta em nós. Essa corrupção. Mas tem um outro elemento, que é o elemento da culpa. E esse aqui, ele é pior no nosso tempo. Sabe por quê? Se eu chegar para você e falar assim, queridão, você é um cara bom. Aí sabe o que você vai falar para mim? Cara, então, eu não sou bom assim não. Eu tenho meus defeitos. Aí eu vou falar bem assim, cara, então você é ruim. Aí você fala, pô, pastor, aí também não, né? Falar que eu sou ruim? Não. Eu não sou nem bom demais, mas eu também não sou ruim de tudo, né, velho? Vai, me ajuda aí, né? É legal essa ideia pós-moderna de que todo bem tem um pouquinho de mal e todo mal tem um pouquinho de bem, percebe? Como a gente é. Isso é incrível, é muito legal. Isso só não é bíblico, isso é o espírito da nossa época. Não é assim, cara. Diante de Deus, os seres humanos são culpados. Isso aqui é legal. Sabe quem entende isso? Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi fala uma coisa muito curiosa. Ele diz assim, eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Todos os seres humanos nascem herdeiro do pecado de Adão. Todos os seres humanos nascem condenados. Às vezes a gente acha que tá todo mundo no céu e Deus tira alguns do céu e coloca no inferno. Irmãos, não. Quando a gente olha a raça humana, a gente está olhando uma raça de depravados. A gente está olhando uma raça de caídos. A gente está olhando uma galera morta nos seus delitos e pecados. É assim que o homem é por natureza. É isso que Efésios capítulo 2 vai dizer para nós. Vocês estavam mortos nos delitos e pecados de vocês. O homem natural é assim. Agora calma. Sabe qual é a grande questão? E que está pegando no nosso tempo? Eu falava isso na minha aula hoje de manhã. O espírito da época, ele trai a gente demais. Por quê? Porque tem um monte de crente que não vai nada. Tem um monte de crente mentiroso. Tem um monte de crente que não paga conta. Tem um monte de crente que dá o balão nos outros. Tem crente que chega atrasado, que engana, que mente. Aí o mundo olha para esses caras e fala bem assim, meu irmão, ser crente, para ser isso, eu tô fora. O cara bate na mulher, o cara é ruim, é a mulher que trai o cara. Então, meu irmão, para ser isso, eu prefiro não ser crente. Ser enrolado desse jeito, não vai.
Sabe por quê? Porque pro lado de cá, eu conheço uma renca de gente que é pai muito melhor do que crente, é profissional melhor do que crente, bate meta, o cara gasta só o que tem, o cara é bom pra caramba no que ele faz, ele não precisa de Jesus para isso. Logo, o que a galera fala? É melhor você não ser crente, porque olha os crentes. Então não ache estranho o apóstolo Paulo dizer assim: ei, o nome de Jesus é blasfemado entre todo mundo por causa de vocês. Agora, isso aqui é o espírito da nossa época. Sabe por quê? Moral é importante, mas moral não mede salvação. Isso aqui que é um escândalo para a rapaziada. Isso aqui que incomoda. Porque para o mundo, o que importa é só ser moral. Para nós ser moral é legal, cara, e é importante, tá? Acho que isso é básico para ser humano, nem é para ser cristão. Agora, para cá, o que a gente está dizendo é que a única maneira de alguém se livrar da culpa não é dando cesta básica. A gente acabou de construir casa aqui, casa lá para quem estava com dificuldade aí. Nós demos mais de 4 toneladas de alimento aí para a população. Bacana, pessoal, legal, vamos continuar assim. É isso aí, daqui a 1 mês ou 2, sei lá, o Emóis vai vir aqui. Vamos fazer coleta de sangue aqui por 2 dias. Venham, por favor. Agora isso aí não salva ninguém. A gente resolve e ajuda o problema de um monte de gente, mas isso aí não salva ninguém. E isso aí também necessariamente não mostra que você está salvo, não. Porque eu conheço um monte de gente que não é crente e que faz muito mais do que os cristãos. Porque o nosso problema com Deus é espiritual. O problema da gente com o Senhor é espiritual. Isso aqui que vocês não podem perder o foco. Cristo tem que se manifestar para resolver o problema espiritual dos seres humanos. Jesus tem que se manifestar exatamente porque eu tenho uma dívida com Deus. E agora você entende o que é que Jesus está fazendo naquela cruz. Ele está pagando a sua dívida. Jesus não estava lá para ser revolucionário. Jesus não estava lá naquela cruz para poder dar exemplo de coisa nenhuma. Jesus é muito mais do que um exemplo. Jesus estava naquela cruz entregando a vida dele porque era para você morrer. Era para que eu morresse. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? É melhor Deus abandonar Jesus por aqueles minutos do que Deus não olhar para nós na eternidade inteira, irmãos. O problema dos seres humanos é espiritual. É por isso que o cristianismo, irmãos, não é sobre boas obras. O cristianismo é sobre nascer de novo. Adão tem que morrer e Cristo nasce. É um novo coração, é uma nova natureza, é uma nova vida. Então preste atenção nisso, nós somos devedores. Agora, como eu aplico isso? Vocês estão vendo, irmãos, como nós estamos numa sociedade polarizada e tensionada. Tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado. Ninguém consegue conversar mais. Irmãos, você pode ter, a partir da sua experiência de vida, uma cosmovisão, e você vai ter outra, e você vai ter outra, e você talvez vai ter outra. Isso vai formar, e às vezes a gente vai ter algumas visões diferentes de determinadas coisas. Isso não só é normal, como isso faz parte da nossa humanidade. Se Deus que é Deus é 3 em 1, não espere uniformidade das pessoas. O que você tem que esperar da gente é diversidade. Isso é uma bênção. Olha como é que a gente é coloridinho, que coisa bonita. Olha como é que nós temos várias ideias diferentes. Isso é maravilhoso. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que quando eu me relaciono com você, e você dá uma opinião para mim, e eu dou uma opinião para você, e é isso aqui que tem atrapalhado a gente. Eu e o meu grupo, a gente começa a se achar moralmente superior a você. Eu começo a me achar melhor do que você porque eu tenho a minha visão. E a minha visão, afinal de contas, ela resolve o mundo todo. Devedores não têm o direito de serem arrogantes. O que está quebrando a gente é uma arrogância
que não deixa a gente conversar com o outro, faz eu ver o outro como meu inimigo. Olha que loucura, gente. Irmãos, no caminho de cristãos não há espaço para a arrogância. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu e vocês, nós não somos melhores do que ninguém. O apóstolo Paulo diz que eles, os apóstolos, eram a escória do mundo. Vocês estão prontos para serem a escória do mundo? Vocês estão prontos para se entregarem pelo mundo? Percebe? Gente que devia o que não conseguiria pagar e foi perdoado, não tem o direito de se achar melhor do que ninguém. Devedores não se acham melhor do que ninguém. Porque nós sabemos que se não tivéssemos sido resgatados pela graça de Deus em Jesus Cristo, nós estaríamos condenados, irmãos. Nós não veríamos a glória de Deus, nós não estaríamos com o Senhor. Então eu queria clamar aqui em nome de Jesus, para que a gente tivesse o mesmo sentimento de Jesus. Não se relacione mais com o resto das pessoas, ainda que você esteja correto, e pode ser que você esteja correto mesmo. Mas não se relacione mais com as pessoas como se porque você tem o conhecimento A, B, C ou D, porque você viveu a experiência A, B, C ou D, e aí agora você se relaciona como se você fosse superior aos outros. Devedores não fazem isso. A nossa dívida foi quitada por Cristo. Se Cristo se entregou, o que se espera de nós, irmãos? O que se espera de nós? Segundo, não só somos devedores, como Deus tem um caráter perdoador. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Se nós somos devedores do amor de Deus, da graça de Deus e da providência dEle, irmãos, nós somos dependentes de um Deus completamente perdoador. E aqui deixa eu responder algumas perguntas que vocês normalmente fazem. Primeiro, por que é que Deus perdoa? Depois, como Deus perdoa? Quando Deus perdoa? O que é que Deus perdoa? E quanto Deus perdoa? Isso aqui é importante. Há alguns anos, eu tive que tratar de uma moça que era noiva, e quando ela era noiva, ela resolveu ela descobriu uma gravidez indesejada, e logo no início, ainda 4ª semana de gestação, ela resolveu tirar o neném. Ela resolveu tirar o neném, e eu fui conversar com ela uma vez. Ela estava com suspeita de uma outra gravidez. Ela falou comigo assim: eu não posso ter filho. Falei: tá, mas por que você não pode ter filho? Ela disse: porque eu matei uma criança, então porque eu matei uma criança, Deus vai me castigar. Então eu não posso ter filho. Uma outra vez, eu tive o contato ajudando um rapaz que ele tinha uma orientação homoafetiva, e ele dizia assim: pastor, para mim não tem mais solução. Para mim não dá mais. Não vai mais. Não dá mais e não vai mais, porque Deus pode fazer tudo, mas eu já aprontei muito. Deus não muda desejo humano. Isso não vai acabar. Eu não tenho mais esperança para mim. Não tem mais forma. Não tem mais jeito para mim. Uma outra vez, uma outra senhora, 17 anos atrás, ela tinha ido numa cartomante. Cartomante não. Ela tinha ido numa mulher que lia a mão. Eu não lembro, esqueci o nome. Quiromancia. É por aí, esse estranho aí mesmo. É isso aí. Depois vocês dão um Google aí e acham o nome. Já estudei isso no meio de semana, já esqueci. 17 anos depois, ela achava que não tinha perdão para ela. Porque ela tinha cometido um pecado. E não tinha chance para ela.
Meus irmãos, vocês já pararam para pensar como nós somos, como nós erramos com as pessoas? Quando nós erramos com as pessoas, o que é que normalmente a gente quer? Quando a gente erra com outro, a gente quer misericórdia. Se eu errei com o Marcão, eu olho para ele e falo assim: ô Marcão, não era minha intenção, cara, desculpa, foi mal, me perdoa. Agora, quando as pessoas erram com a gente, o que a gente quer? A gente quer amassar elas e enfiar dentro do moedor de café e rodar bem devagarinho. Porque o que a gente quer é vingança o tempo todo. E enquanto ele não sofrer a última consequência, eu não me dou por satisfeito. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que seria de nós se nós não tivéssemos uma segunda chance? Porque é tudo aquilo que a gente pede. É exatamente isso que Deus dá para a gente. Deus não nos deu uma segunda chance, irmãos. Deus nos deu primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima chance, oitava. Deus te deu todas as chances que você precisar. Esse cristianismo que é falado dentro do Brasil, ele é interessante. É um Deus que instila medo nas pessoas. É um Deus que está pronto para arrancar a cabeça de qualquer um, quando qualquer um tiver e cometer algum tipo de erro ou falha. As pessoas são acostumadas a ver um Deus mimado, que na verdade o que ele quer é sangue, sangue, sangue e sangue. Se Deus fosse assim, ele não teria encravado o seu próprio filho na cruz, por amor a vocês e por amor a mim. O Deus do cristianismo é o Deus que nos dá 1, 2, 3 e até o dia da volta de Jesus, irmãos. Nós poderemos recomeçar quantas vezes forem necessárias. A moça que eu conversei, hoje a filha dela já é adolescente. O rapaz que eu conversei, hoje ele tem 4 filhos, está casado e bem casado para a glória de Deus. E a senhora da mão, ela já está bem, está tranquila. Deus tem mais coisa para se preocupar do que leitura da mão. Na mão não vai ver nada, meu filho. O mundo é tão grande, você fica preocupado com a sua mão. Irmãos, não importa o que vocês fizeram ano passado. Não importa o que vocês fizeram ontem. Não importa o que a gente está fazendo agora. O amor de Deus é tão intenso que até o último pecado no último dia da minha vida, Jesus morreu por todos eles. Isso é o amor de Deus que nos constrange, irmãos. Isso é a beleza de um Deus perdoador. Ele resolveu assumir o dano no meu lugar, no seu lugar. Ele resolveu pegar toda a sua corrupção, toda a sua culpa, encravar na cruz. E sabe o que ele fez com você? Ele te deu os dons e as graças de Cristo. Isso que é dom espiritual para a igreja. Nós somos o que Jesus é. Nós temos a condição de ser o que Jesus é. Irmãos, Deus é perdoador. O Senhor é perdoador. Então olha só. Se talvez você vem e chega aqui com culpa lá de não sei quando, em nome de Jesus... No dicionário dos cristãos, culpa não pode entrar. Não tem lugar para culpa. No dicionário dos cristãos só tem lugar para arrependimento e recomeço. Tantos de nós sofremos no cangote com a voz do diabo, dizendo tanta coisa que já aconteceu. Ah, irmãos, não é bom que seja assim. Não anula a cruz de Jesus. Deus é perdoador. Deus é perdoador. Se você precisa de um recomeço, Deus é perdoador. A oração que Jesus está nos ensinando é para a gente poder chegar até o trono da graça de Deus. Porque Ele te recebe em Jesus. Porque Ele recebe a partir do que Jesus fez. E isso é tão suficiente, gente. Tão suficiente. Porque entra Páscoa e sai Páscoa, entra Páscoa e sai Páscoa. E os cristãos não conseguem entender que o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dos mortos é porque não sobrou nenhum pecado para te acusar. Porque se tivesse sobrado 0,1 pecado para te acusar, Cristo estava lá até hoje, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus rompeu os grilhões da morte. Jesus garantiu a sua ressurreição. Jesus garantiu a minha ressurreição. Exatamente porque Ele é a ressurreição e a vida. E Ele veio dar isso para a gente. Então o que vale para mim e para você hoje é recomeço. Porque Deus é perdoador. Recomeça, se você caiu, recomeça da onde caiu. Deus está de braços abertos te esperando, cara.
Terceiro, se por um lado nós somos devedores e por outro Deus é perdoador, perceba, por trás é falta. Perceba o que Jesus vai falar para a gente. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa a gente assim como a gente perdoa. Quando a gente perdoa, a gente é como o Senhor. Quando a gente perdoa, a gente é como o Senhor. Irmãos, o que é que a falta de perdão faz com a gente? Seja bem honesto. A bagagem da mágoa é o pior tipo de bagagem que você pode carregar na sua vida. A bagagem da amargura é tão ruim, mas tão ruim, que o livro de Hebreus vai dizer que a amargura é uma raiz que cria no coração da gente. Sabe você que foi atingido por alguém? Sabe o que acontece? Quando a gente está absurdamente ferido, você acorda de manhã cedo. Pum! Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Fulano. Qual é a primeira coisa que vem dentro do sentimento da gente? Aquela situação. E o trem não vai embora não, tá? Você toma café, você almoça, janta, você pega o 509, ele está apertado, lotado, você está saindo pela janela e o diacho do cabra e da mulher, ou do menino, ou seja quem for, está na cabeça. E é o dia todo, o café vai e você começa a remoer aquele negócio. E remói para cá, e remói para lá, e vai e vem, dá no final do dia, você está cansado. De tanto que você remoeu a mágoa e a amargura dentro do coração. A comida parece limão, é azeda, a cara azeda. Sabe por quê? Porque o coração está completamente azedado. O trem não vai embora. É mais forte do que a gente. É a cabeça adoece. Porque é uma luta o tempo todo. A circunstância da qual a gente foi ferido vem de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É interessante. Se você conhece pessoas que sofreram alguma coisa e foram alvo de gente que já até morreu, é uma coisa curiosíssima. Porque não consegue, não fica livre. Aí o corpo adoece. Porque não é só a cabeça que adoece, o corpo adoece. Mas a alma adoece. Porque falta de perdão faz a alma da gente adoecer. E isso é terrível porque a gente remói. Irmãos, isso não é vida. E saibam, quando você aprende a perdoar, você não só é como o Senhor, mas na verdade, o que você está fazendo é liberando a pessoa e você está podendo seguir em paz. Quem mais tem a ganhar é quem perdoa. E aí talvez você pode falar bem assim, mas pastor, até que ponto que eu tenho que perdoar? Porque aí vem a cultura. Aí vem o jargão do mundo que diz assim, perdoar uma vez tudo bem. Mas perdoar mais de uma vez, aí não. Aí a gente diz assim, se perdoar mais de uma vez, me fazer de bobo não. Ai. Interessante. Pedro, discípulo de Jesus, muito imperativo, né? Pedro devia ter TDAH. Pedro devia tomar umas Ritalina. Coitado do Pedro. Pedro, Jesus nem terminava de falar e já dava a resposta. Pedro não devia dormir muito bem à noite, não. Chega ele com o peito igual um pombo, todo estufado para falar com Jesus. Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí ele já, malandro, conhecedor do judaísmo, Pedro já fala assim, até 7 vezes? Ele sabe que 7 é o número da completude na cultura judaica. Aí ele fala assim, então, como eu sou o cara, já dou logo a resposta, 7 vezes. Aí Jesus olha para ele, imagina Jesus com aquela paciência, coitado. Pedro, 70 vezes 7. Você imagina a cara do Pedro? Deve ter sido incrível. Que Jesus está dizendo que perdão é ilimitado, gente.
Quantas vezes eu tenho que te perdoar e você tem que me perdoar? Ilimitadamente. Agora olha só. Aqui deixa eu desfazer um laço. Que é muito interessante. Se eu tenho uma relação de amizade assim, intrínseca, mas assim, pensa naquela amizade topzera com o Marcão. Marcão foi, cara, pisou na bola, mas pensa numa pisada de bola daquela assim, igual Paulo e Barnabé, que a briga entre os dois foi tão terrível que um foi para o lado, outro foi para o outro. Imagina. Presta atenção nisso, por favor, isso é sério. Eu posso perdoá-lo e eu posso ter uma reconciliação com ele, mas talvez nós não conseguiremos ter o mesmo grau de intimidade que a gente tinha. Porque perdão e confiança necessariamente não são a mesma coisa. Eu estou com o coração leve em relação a você, cara. Está tranquilo. Mas qual é o problema? Você não confia mais em mim. E eu não confio mais em você. Nos damos bem. Quando eu lembro do Marcão, top. Nossa, estamos bem. Mesmo, coração lavado. Mas temos a mesma relação? Às vezes não dá, gente. E a gente tem que ser realista, tá? A gente tem que ser bem realista em relação a isso. Às vezes não dá. Às vezes a gente tem... As relações são tão estremecidas, mas tão estremecidas. Eu me dou bem com você, tranquilo. Agora, bicho, para eu frequentar a sua casa talvez já não dá mais. Porque o que aconteceu foi muito pesado. Então, às vezes a gente se obriga a fazer umas coisas que o próprio Evangelho não obriga. Então, cuidado com isso. Se você consegue, que ótimo, irmão. Agora, às vezes a gente acha que perdoar é voltar a ter a mesma relação. Às vezes não é. Mas às vezes pode voltar e ser melhor? Pode. Vocês já viram isso em casal? Casal, por exemplo, que a mulher vacilou com o cara. Aí qual é a primeira coisa que a cultura fala para nós? Separa, não vai dar. Tá. Mas aí às vezes eles vão, conversam, se perdoam, resolvem a situação e o que acontece depois? Cara, eles vivem melhor do que antes. Isso pode acontecer? Já vi uma centena de vezes. Pode acontecer. Então preste atenção nisso. Mas até quantas vezes você tem que perdoar? Cara, isso é ilimitado. Agora, eu queria falar com você... Porque isso aqui é um negócio muito interessante. Eu vejo pessoas, às vezes, que não se perdoam. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Eu tive muita dificuldade por muito tempo com isso. Porque a Bíblia não vai mandar você se perdoar. A Bíblia sempre fala de Deus perdoando a gente. Mas, irmãos, tem gente que errou, já se arrependeu, mas fica sofrendo com o chicote da culpa até hoje. E fica assim, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, sabe, fica remoendo. E o cara anula a cruz de Jesus, ele não toma posse do perdão que Jesus mesmo deu para ele. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Jesus não ressuscitou dos mortos para você ficar remoendo o passado. Passado só formou o que você é agora. Agora, você ficar trazendo o passado com culpa, nem aceita esse negócio. Isso veio na mente, já fala com Deus assim, Senhor, olha só, eu estou lembrando aqui que Jesus está vivo. Então, Senhor, por favor, o Senhor pode jogar isso aqui no mar do esquecimento? É literalmente isso. Não dá para a gente ficar remoendo culpa dentro do coração, gente. Nem dentro da mente, ninguém aguenta isso. E Jesus não ressuscitou para isso. Porque o fato de você ficar se penitenciando, isso não vai perdoar seu pecado, não. O que perdoa o pecado da gente é confissão diante de Deus e acabou. Então, por favor, eu queria que você soubesse como perdoar. Sabe como é que a gente perdoa? Aí, anota isso, por favor. Irmãos, perdão é uma decisão do coração. Perdoar não é sentimento. Perdoar não é conviver com a dor. Desculpem os psicólogos de plantão. Perdão não é conviver com a dor. Não é. Não é, você vai ter que viver com isso. Não é.
Perdão é uma decisão do coração. De que maneira? Eu, Rômulo, fui completamente violentado pelo Arthur. Eu estou olhando para ele falando assim, a partir de agora, porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu estou tomando diante de Deus a decisão de liberar você. E aí agora você começa a trilhar um longo, tenebroso e duradouro caminho de dor, de lágrimas, até Deus arrancar esse negócio de dentro de você. É um período de oração, é um período de reflexão, é um período de amadurecimento. Mas eu tomei a decisão, Senhor, eu entendi que Jesus ressuscitou por mim. Então a partir desse momento eu quero liberar o Arthur. Eu estou liberando ele do meu coração. Pode pirlim pim pim, pastor, resolver o problema. Ei, isso aqui é vida de verdade. Isso aqui é vida, é carne e osso. Dói. Dói. Então agora, eu estou dizendo assim, eu não quero que ele sofra. Eu não quero que ele passe por nada. Deus, eu vou parar de orar para o caminhão atropelar ele agora. Não é assim que a gente faz? Quando alguém maltrata a gente ora para Deus atropelar ele levemente com a 608. Não é assim mais. Deus, eu estou liberando ele. E agora é eu e o Senhor, nós vamos tratar isso aqui dentro do meu coração. Porque foi isso que Cristo fez naquela cruz. Irmãos, isso aqui é a maior loucura que existe para o mundo. Qualquer lugar que se ouvir eu falando isso aqui e vocês falarem isso, não se preocupem, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Porque eu estou dizendo para vocês, assumam o prejuízo. Eu estou dizendo para vocês, assumam a dor. Eu estou dizendo para vocês, assumam o dano. Eu poderia ser um charlatão e dizer para vocês assim, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Mas eu estou dizendo para vocês, o Cristo de vocês morreu, o Cristo de vocês sofreu. Sofram para liberar os outros. Sofram no coração para liberar as pessoas. Peguem a dor para vocês e vamos para o nosso joelho orar. Senhor, me liberta. Senhor, me cura. Senhor, restaura o meu coração. Senhor, restaura a minha alma. Senhor, abençoa ele. Senhor, levanta. Ele não sabe o que ele está fazendo. Para que o mundo seja salvo e para que o mundo tenha paz, nós precisamos nos entregar por ele. E nós temos um Cristo que garantiu que estaria com a gente. Eu poderia vir aqui, gente, para encher a igreja e começar a dar discurso triunfalista para vocês, mas esse não é o evangelho de nosso Senhor. O evangelho de nosso Senhor é que a gente toma numa cara e vai tomar na outra. Bem-vindos ao cristianismo, irmãos. Bem-vindos ao mundo em que a gente sofre pelo nome de Jesus. Então tomem a decisão no coração. Vocês que foram abusados lá na infância e carregam trauma pelo resto da vida, libera essas pessoas, já foram. E vamos para dentro de Jesus e olhar para o Espírito Santo entrar dentro da gente e vir limpando esse negócio lá de dentro e fazendo uma faxina real dentro do coração da gente para você ser livre de verdade. Vamos olhar quem abusou da gente o ano passado, riu da cara da gente lá atrás, e a gente olha e fala assim, Senhor, está tudo bem, porque Cristo está vivo, Senhor. Libera, Cristo está vivo. Ah, mas foi meu marido que me traiu, Senhor. Libera, está tudo bem. Eu vou vencer esse negócio com a força do Espírito Santo. Ah, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Irmãos, nós temos o Evangelho, nós temos o Espírito Santo. Então é tempo da gente olhar e falar bem assim, você está livre, eu estou te liberando, vai, e vamos tratar esse negócio aqui dentro. Jesus disse que estaria com vocês todos os dias, esse é o Evangelho que transforma, essa é a fé que vence o mundo que João diz, irmãos, é isso aqui que Jesus está trabalhando dentro da gente, senão a gente não vai amadurecer nunca, senão a gente não vai crescer nunca. Eu estou dizendo para vocês, o Espírito está com vocês. O Espírito está em vocês. Agora olha só. Tem umas coisas que vão atrapalhando a gente. Sabe qual é? Primeiro, a gente dá algumas desculpas, dizendo assim, mas errar é humano.
Eu sei que errar é humano, gente. Errar é humano. Agora, pelo fato de errar ser humano, isso não faz de você um vacilão. Tem gente que por onde passa sai fazendo strike na vida dos outros. O cara passa pela vida das pessoas e olha, ele destrói a vida de todo mundo. Isso não te dá o direito de ser assim. Errar é humano, mas permanecer no erro é sem vergonhice. Então, por favor, irmãos, isso aqui, fazendo uma reflexão, pela manhã eu não falei isso. Irmãos, há dezenas de milhares de mulheres, por exemplo, que vivem dentro das suas relações abusivas com seus maridos. E uma das desculpas que elas dão para não saírem dessas relações abusivas é porque elas falam que errar é humano e elas vão falar assim, não, errar é humano, ele vai mudar. Não vai. Não vai. E às vezes a gente é tão carente do mínimo de afeto que essas mulheres não conseguem sair dessas relações, elas estão presas afetivamente. Não vai. Eu conheço muitas que são assim. E vocês também. Elas são apegadas ao, sabe aquele mínimo de afetinho que tem? Qualquer migalha elas ficam agarradas. Não fique nesse tipo de vida. Não fique nesse tipo de vida. Não foi para isso que Jesus ressuscitou dos mortos. Errar pode ser humano. Agora, permanecer no erro, não. Mas a gente, às vezes, dá mole, irmãos, nas nossas relações, porque a gente fala assim, não. A ofensa foi tão pequenininha. Ei, pequenininha talvez para Janete, mas para Ilta, não. Pode ter sido pequenininha a ofensa para você. Então, se você erra com alguém, se você vacilou com alguém, para você pode ser pequeno, para o outro não. Então, eu preciso respeitar você e te ouvir, e você me ouvir. Nossa, mas esse negócio é meio chato. Chato para você. Agora, o que doeu foi em mim, doeu foi em você. Então, a gente tem que parar e observar isso. Agora tem outros que falam bem assim, rapaz, já faz tanto tempo. Não, já passou. Já passou? Tempo não cura nada. Tempo não cura nada. O que cura é a gente colocar isso na luz daquilo que Jesus fez para a gente. Passou muito tempo, mas precisa ser resolvido? Resolva. Tem alguns que dão algumas desculpas que são muito interessantes. O cara fala assim, ó, ah, não. A outra pessoa estava mais errada que eu, ela que tomou a iniciativa. É curioso isso. Aí tu vai em Mateus. Jesus diz assim, se o seu irmão errar contra você, vai conversar com ele. Mas foi ele que errou comigo, não importa, é minha obrigação ir lá conversar com ele. Mas aí tem uns que falam bem assim, não, eu não posso conversar com ele porque ele não vai me entender. Ele não vai te entender porque ele não tomou o Rivotril dele de hoje? Ele não vai te entender, ele tem algum problema? Você fala, como é que é? Ah, não, mas ele não vai me entender. Ah, beleza, Jesus já resolveu esse negócio, leva uma testemunha, pronto. Está resolvido. Mas entenda, para de dar migué, meu filho, para de dar migué e vai resolver a sua vida. É um monte de de migué. Encara esses demônios de frente. Encara isso, não precisa ficar com medo. E para de dar desculpa para o seu coração. Porque você fala assim, eu estava errado, né? Mas então, você estava errado também, né? Peraí, você veio aqui me pedir perdão ou você veio aqui me culpar? Eu não estou entendendo. É desculpa em cima de desculpa, sabe? Caô em cima de caô. Tem uma que é boa, envolve dinheiro, não tenho como pagar, logo vou embora. Felipe tem uma poupança que vocês sabem. Poupança de Felipe, gorda. Se alguém estiver precisando de um trocado, só pegar com o Felipe. Ó, Letícia já falou ali, amém.
Não é, Leite? Posso ouvir um glória a Deus? Peguei um trocado com o Felipe, não paguei. Fui embora. Mas, ô Rômulo, você foi lá, conversou com o Felipe? Não. Por quê? Não tem como pagar. E daí? Você vai deixar o cara na mão? Tudo bem que a poupança dele é grande. Mas eu estou devendo, cara. A menos que ele olhe para mim e fale assim, ô Rômulo, tá bom, velho, não precisa mais pagar. Enquanto ele não me liberar, ele tem o direito de falar assim, bicho, me dá 10 centavos por dia até o final da sua vida. Beleza. Não tem problema. Mas eu tenho que ir lá dar uma satisfação para o cara. Eu estou devendo o cara. Eu não posso simplesmente ir embora e sumir. E às vezes a minha relação com ele... Vocês já viram como é que dinheiro dá problema com as pessoas? Eu tenho uma boa relação com ele, estraguei tudo. Por quê? Porque eu sou um enrolado. É isso que eu sou um enrolado. Eu não paguei o cara. E sumi. Não, isso não existe, gente. Nem que eu chegue lá e fale para ele assim, cara, eu estou quebrado. Enrolei não só você é o 10º na praça que eu enrolo. Crente é assim, viu? Não paga 1, não paga 10. Preciso... O cara fala assim, não, eu não vou resolver porque a pessoa que eu tive problema, ela já mudou. Então ela mudou, estou morando em outro estado. Tem um aplicativo aqui chamado WhatsApp que tem chamada de vídeo. Não adianta. Você não tem migué mais para dar, velho. Não tem mais migué. Tem telefone. E na pior das hipóteses, pega um ônibus na rodoviária, vai atrás do cara, bicho. Vai atrás da pessoa, se vira, meu irmão. Se vira, a gente é crente. E a gente está aqui para ter paz com as pessoas, para amadurecer, para crescer nas nossas relações. Por quê? Porque Deus nos perdoou em Jesus Cristo. Deus nos perdoou. Então não é para você ter uma vida miserável, é para você ter uma vida diante do Senhor sadia, saudável, em que você foi perdoado e seu coração é um coração perdoador. Você não é um guardador de mágoa. Eu quero concluir, chamar os meninos para vir aqui. Quero concluir, meus irmãos, fazendo para vocês 4 perguntas. A quem você precisa perdoar? A quem você precisa perdoar? Tem alguém na sua história hoje que você tem que perdoar? Eu acho que esse é o dia que o Espírito Santo separou para a gente poder falar assim, vamos perdoar. Você precisa se perdoar, se apropriar do perdão de Jesus. Entender que você foi perdoado, para não ficar mais remoendo culpa, para não ficar mais com o coração parecendo uma sepultura. Você precisa se perdoar. Você talvez precise do perdão do Senhor hoje, achando que Deus está longe, ou sedento de sangue por você. Para você eu queria dizer que Jesus Cristo morreu e está vivo, para você ter o perdão de Deus. Nada do que você faça vai mudar o amor de Jesus por mim e por você. Nada vai tirar o amor desse Deus que nos conquistou. E meus irmãos, será que a gente precisa de uma reconciliação com Deus ou com o outro hoje? Se eu e você precisamos, eu queria que você aproveitasse esse momento e respondesse essas perguntas para você mesmo.